Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. E por ser eclético eu abordo vários assuntos. Hoje eu quero responder aqui uma pergunta, de um participante nas minhas lives, aqui nos meus vídeos. Ele fez a seguinte pergunta, vou botar aqui para vocês verem, né? O nome dele é Hugo Loza, 4977, Bom, ele diz aí, como vocês estão vendo aí, existe esperança? Ele já começa fazendo uma pergunta, Existe esperança? Será que apenas estamos esperando para sermos enganados com a falsa bonança do anticristo? Aí temos duas perguntas já, O que na verdade pode nem acontecer, na nossa geração. E só ficarmos esperando algo melhor. Bom, existe esperança? Eu creio que sim, e como eu respondi para ele. Vou citar aqui o exemplo da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, as pessoas que tomaram conhecimento acreditavam com toda certeza que o fim tinha chegado. A guerra passou e não chegou o fim. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Bom, agora sim o fim chegou. E mais uma vez não chegou. Só estou usando como exemplo as guerras. Tivemos aí epidemias, estrelas, chuva de meteoros. Se você for procurar, você vai encontrar vários textos sobre essas questões, que as pessoas acreditavam que o fim tinha chegado. E eu vou usar o meu próprio exemplo. Eu me converti há 35 anos, 37 anos atrás. E eu, quando me converti, eu foquei muito na volta de Cristo. Tanto é que em 28, já 13 anos depois de casado, 13 anos depois de casado. Eu tive acesso à internet, telefone, como a maioria dos brasileiros. Em 28 de novembro de 2001, eu criei um site chamado Breve Jesus Cristo Voltará. E eu tenho esse canal agora, Breve Jesus Cristo Voltará. Estou fazendo esse vídeo aqui para o Meio Retrô. E eu acreditava que Jesus ia voltar naquela ocasião. Bom, o que foi que eu fiz? Bom, vamos começar voltando um pouquinho mais atrás, quando eu não era casado, era solteiro. Houve um filme chamado A Terceira Guerra Mundial, que passou na extinta TV Tupi. Quando aquele filme começava, a rua ficava vazia. Eu tenho 61 anos, para você ver como é que faz muito tempo. E ele tinha um tema musical, que marcava. Eu tentei até achar esse tema musical para falar sobre isso. E quando eu vi aquele filme, eu fiz a seguinte pergunta: estudar para quê? Vai tudo acabar na guerra mesmo? Aí eu não me esforcei em nada. Aí eu fiz só o primeiro grau na minha vida inteira e terminei o segundo grau. Nem terminei o segundo grau, fiz só uma metade do segundo grau. Foi no segundo grau que eu conheci a minha agora, falecida esposa. Tá aqui a foto dela. Muito bem. E eu achava que a guerra ia acontecer lá na minha juventude. Estudar para quê? Eu fiz mochilas, equipamentos, saí daqui no ônibus para São Paulo, olha só, com a ideia de me embrear no meio do mato e lá aprender a sobreviver para escapar do quê? Escapar da Terceira Guerra Mundial. Hoje estou ficando calvo, daqui a pouco estarei careca, meus cabelos estão brancos, tenho 61 anos de idade, minha esposa já é falecida e nada aconteceu. Mas veja, eu não estou dizendo que não acontecerá, é muito importante isso. De maneira nenhuma eu estou dizendo que não acontecerá. O que eu estou dizendo é que não aconteceu como eu pensava que poderia acontecer. Isso pode estar acontecendo agora. Então, há esperança? Sim. Há esperança, sim. Porque, mais uma vez, isso pode acontecer. O que eu não estou fazendo agora, que eu fiz lá nesse tempo da minha infância, inclusive depois de casado, prejudiquei a minha vida financeira, prejudiquei automaticamente talvez a minha esposa, um bom plano de saúde, estivesse viva, talvez. Isso eu não tenho certeza. E hoje eu estou aqui. Muita gente me vê meus cabelos brancos, que eu tenho 61, pensa que eu sou aposentado. Não, eu não sou aposentado. Inclusive, entrei na lista negra do MEI, porque eu não pude pagar, e o governo agora quer que seja pago tudo, cada vez que passa, eu devo mais. É aquilo que eu falei no outro vídeo. Cuidado com o Dino. Eles agora têm as ferramentas na mão, mediante as leis e a jurídica, a ferrar qualquer oposição. Mas isso aí é outra história. Se você quiser entender um pouquinho disso, veja aí na live que eu fiz ontem. Hoje é sábado, veja que eu fiz ontem, sexta-feira, dia 15
15 de dezembro. Hoje é 16, estou fazendo esse vídeo aqui. Então eu creio que há esperança sim. Quando a minha esposa ainda estava viva ainda, e olha que eu li o Apocalipse várias vezes, o livro do Apocalipse, mas eu não atentei para as 3 vezes que Jesus, no último capítulo da Bíblia, que é o capítulo 22 de Apocalipse, 3 vezes Jesus diz: eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho. Meus amados irmãos em Cristo e você que não é cristão. Ora, eu vou lhe falar um pouquinho da Bíblia para quem não é cristão. O cristão já sabe o que eu vou dizer. Ora, se passaram mais de 2000 anos desde que Cristo te deixou isso registrado. Isso é cedo? O próprio livro do Apocalipse começa dizendo o seguinte, é o João dizendo, né? Eis que o tempo está próximo, está perto. É o Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Eu penso que se João fosse vivo hoje, ele oraria a Deus e perguntaria, questionaria: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu escrevesse que essas coisas estavam perto de acontecer quando não estão perto de acontecer? Gente, o tempo de Deus, segundo o próprio registro bíblico, não é o nosso. Há uma passagem bíblica, se não me engano é o apóstolo Pedro, ele fala: eis que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo de Deus não é o nosso. Por não atentar para isso, a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha, a culpa é nossa. Para eu não atentar para isso, eu deixei de viver. Ah, André, você buscou primeiro o reino dos céus. Espera um pouquinho. Jesus disse: buscai primeiro. Ele não disse só buscai o reino dos céus. Ele disse: buscai primeiro. E eu só busquei o reino dos céus e deixei de buscar as coisas que eu precisava. A casa que eu estou morando aqui é uma conquista do meu pai, um trabalhador de ônibus, um motorista de ônibus. Não é minha conquista. Eu não tenho casa. Não é minha conquista. Entende? Então, deixa eu botar aqui de novo para ver. É o que? É o Hugo Loza, né? Aí você colocando aí de novo, né? De repente você pulou a parte importante. Caiu, tá aqui. Muito obrigado pela sua participação. Então, eu creio que há sim esperança. Há esperança. Mas a nossa maior esperança, como você já sabe, deve estar o quê? Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vem arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E acabou todo o tormento, toda a nossa infelicidade. Mas enquanto isso não acontece, vivamos abundantemente da melhor maneira que pudermos. Sem, é claro, colocarmos esta vida abundante, né? Por mais que seja até orientada por Deus, viver abundantemente, não colocarmos isso em primeiro lugar antes do reino de Deus, entende? Porque tem pessoas que abandonaram a Cristo ou têm uma vida com Cristo superficial. Quando você botar na balança, ele está procurando mais a materialidade de uma vida boa do que a Cristo, do que a palavra de Deus. Aí é um perigo muito grande. Aí é um perigo muito grande fazermos essas coisas. Então eu creio que há sim esperança. No próprio reinado do anticristo, há vários pensamentos, né? Como você mesmo colocou, como é que você colocou aqui? Deixa eu ler. Olha como é que você colocou. Ou será que apenas estamos esperando para sermos enganados, né, com a falsa bonança, olha só, bonança do anticristo? Muito bem. Não é falsa bonança, ela vai ser uma bonança. Ela é falsa porque ela não é eterna. Assim como Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo não é que ela seja falsa, só que ela é uma paz temporária, momentânea. É isso que a gente tem que entender. Ela é uma paz momentânea. Então, pode ter certeza, tenham certeza, há esperança sim. Agora, como eu disse, a palavra de Deus vai se cumprir. Se porventura o tempo das profecias dos últimos dias chegou, não tem jeito. A igreja em peso no mundo inteiro pode fazer um dia da oração, tá? E façamos de conta que nesse dia todos os cristãos no mundo, cristãos, não vou nem falar só evangélico, cristão no mundo inteiro, estejam de joelho clamando a Deus, não vai mudar nada. Por quê? Chegou, Deus não é mentiroso. E como identificarmos, né, os últimos dias? Pelos sinais. Como é que você sabe que o pneu do seu carro está furado, para quem tem carro? Você não vai pensar que o seu pneu está furado se não tem nenhuma variação na sua direção, se você não está vendo nenhum do pneu. Você não vai parar e não, meu pneu furou. Não tem, está tudo perfeito. Corretão. O sinal de que o pneu furou são esses sintomas, né? Vamos dizer assim, esses sintomas.
A direção começa... Pneu furou. É muito simples. Jesus chamou a atenção dos fariseus lá. Vocês sabem discernir os céus, as estações, e não sabem discernir o final dos tempos? Ora, que isso? Então nós sabemos, o próprio anticristo em si tem sinais que o cercam. Tem pessoas preocupadas com a marca da besta como se a marca viesse antes do anticristo. A marca é da besta. E quem é a besta? É o anticristo. Então a marca é do anticristo. Então a marca não pode vir antes. Ela pode estar sendo preparada antes, como está sendo aí acostumada nessas coisas todas, com chip, se for chip. Mas enfim, como agora, né, a carteira de identidade no Brasil não terá mais o número. Tem que renovar a minha, e eu já li sobre isso. Não terá mais o número do RG, mas sim o seu CPF vai ser usado como identificação. Então, gente, estamos caminhando para o fim? Claro que sim. Mas esse fim pode ser, por exemplo, não vou nem botar muito tempo, vou botar que seja daqui a 30 anos. É muita coisa para você, para mim. Eu provavelmente estou com 61, 30 anos já estou. Estou já no caixão, já o meu corpo, né, já está no caixão há muito tempo, creio eu. Ou não, mas vamos dizer que teoricamente sim, tá? Mas 30 anos não é nada. Vamos botar 100 anos. É muita coisa sendo para a gente, não para Deus. Então, meus amados, aos irmãos, diria essa palavra aos irmãos, aos crentes, aos cristãos, não deixem de viver. Só não busquem primeiramente viver a felicidade e deixe Deus para lá, né? Porque quando fazemos isso, normalmente, nós começamos até a fazer coisas contrárias à palavra de Deus, ou seja, buscamos a felicidade em detrimento da palavra de Deus, do que diz a palavra de Deus. Isso não deve acontecer na nossa vida, porque a Bíblia fala expressamente de uma coisa muito importante. Nós nos preocupamos com o anticristo, mas não nos preocupamos com a apostasia, e só apostatará da fé aqueles que creem em Deus. Vão se apostatar da fé, vão colocar outra coisa no seu lugar. Vão ter essa fezinha, mas tipo que não serve para nada. Não serve mais para nada. Você pergunta, não, tenho fé em Deus, mas não tem na verdade. Ele está criando mais em outras coisas, buscando outras coisas. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E o próprio Senhor Jesus Cristo perguntou, porventura, quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? A fé na vida do cristão é o mais importante. E o mundo ao nosso derredor, assim como o diabo, está tentando abalar a nossa fé. E se nós perdemos a fé, se nós abandonarmos a fé, abandonaremos também aquilo que veio por meio da fé na nossa vida. O mais importante, que é a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Se você abandonar a fé, você cortou o fio e não tem mais eletricidade. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe nesse sábado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.